o dever de nos resguardar e de passar o recado a quem está nos assistindo neste momento. Agora, efetivamente, especialmente neste momento, que é onde as coisas se definem, estejamos resguardados. Só sai de casa quando for estritamente necessário, Benfica. E para ti, Maicá? Pois é, Silvio, agora, hoje, uma segunda-feira com cara de domingo, né? A gente sai na rua, não vê ninguém, enfim, é muito curioso tudo que está acontecendo e preocupado também, né, Silvio? Porque tem a questão de saúde, obviamente, a questão do coronavírus, que ainda segue circulando, a crise europeia, né? A Itália sendo devastada por esse vírus, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação de uma maneira geral com o nosso país, né? De tudo que está acontecendo. E na questão, obviamente, que a principal pauta agora é a saúde, mas tem um resquício disso também, né? E o nosso país parou economicamente, enfim. Então, é um momento de preocupação. Claro, a gente mantém a quarentena, né? Obviamente, tudo certo, porque é uma maneira de ajudar. A primeira atitude que a gente tem que ter é ficar em casa, mas muito preocupado, Silvio, de verdade, preocupado com os resquícios do coronavírus, não só, né, na questão de saúde pública, mas também na questão da economia de uma maneira geral, né, e da maneira como a gente é globalizado e o vírus circula, a nossa economia também é globalizada, enfim, estou muito preocupado com o que vai sobrar disso tudo. Perdão pela tossida que eu dei há pouco tempo, mas está tudo bem. Não, está tudo bem. Está tudo bem, não tá, Kleber? Tomara que esteja, mas eu não estou achando isso não, Silvio. Achei que essa segunda-feira fosse repetir a movimentação ou a falta de movimentação do domingo, mas eu vi muita gente na rua, esperavam um movimento mais contido, que as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência, mas talvez até mesmo a obrigação do trabalho e muita gente se deslocando, né, me frustrou em relação ao que a gente viu no fim de semana. O fim de semana foi de muita gente em casa, né, uma incrementação da campanha, muita gente mandando a sua mensagem, fique em casa, né, se preserve, esse momento delicado, até porque a gente sabe que o começo de abril vai ser a semana decisiva para a gente saber se as nossas providências deram certo ou errado, mas eu estou vendo aí em relação ao governo uma preocupação que eu acho que está errada. A preocupação é muito mais com a questão econômica do que a questão de saúde. Eu acho que nesse primeiro momento o foco deveria ser todo em termos de preservação, né, de controle da movimentação da população, de assistência para quem não tem condições e depois pensar na economia. Mas não, acho que o que está se fazendo é uma inversão de valores, se coloca a economia e a continuidade de um plano de governo à frente de uma situação caótica como a gente está vivendo. Olha, o final de semana confirmou o coronavírus do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. O que nós temos agora, concretamente no futebol gaúcho, na realidade é o vírus atingindo o presidente do Grêmio, atingindo o presidente do Internacional, que dias antes do Grenal, um dia antes do Grenal, no dia 11, tiveram um encontro importante reunindo muitas pessoas e depois no dia seguinte nós tivemos o Grenal na Arena para 50 mil pessoas. Como é que vocês estão vendo toda essa situação a partir desse tipo de informação? Existe uma vertente importante de especialistas italianos que afirma que o eclodir do coronavírus na Itália aconteceu a partir de um jogo de futebol na Lombardia. É o jogo do Atalanta, né, contra o Valência, idas das oitavas de final, e o Atalanta está jogando a Champions League no San Siro, né, em Milão. E aí ele acabou que muita gente foi, acho que em torno de 20 ou 30 mil pessoas foram a Milão para o jogo, né, era um jogo histórico, né, acho que é a primeira vez que a Atalanta chega às oitavas de final da Champions League. Então, nesse movimento de ir até Milão e voltar, esse número grande de pessoas, 20, 25, 30 mil pessoas, parece que esse foi o estopim da crise na Itália. Pois é. Mas aí vem a pergunta, que é a proposta de assunto do Silvio Benfica. Se foi ou não uma irresponsabilidade a realização do Clássico Grenal. Mas eu não vou colocar na conta dos clubes. Gente, vamos combinar uma coisa todos nós. Na semana passada, vamos pegar a nossa realidade aqui do bairrista. Na semana passada, a gente estava indo no estúdio aí fazer o bairrista. Aí passou a gente achando, beleza, vamos se cuidar, vamos
procurar se movimentar menos. Um dia depois, já era para ir para casa. Então, a cada dia a orientação acabou sendo diferente. Os clubes talvez não soubessem o tamanho do problema que seria a realização de um clássico Grenal com 50 mil pessoas, e tomara que não seja. Essa responsabilidade da realização de um evento do tamanho do Grenal, se era para ser proibido ou não são os clubes que tomariam a decisão disso, sim as instituições especializadas, da saúde, as secretarias, o Ministério da Saúde. Não se sabia. Nós saberemos ali adiante o tamanho disso. O fato é que pessoas próximas da gente, não são mais pessoas desconhecidas que a gente não tem a realidade, que estão com coronavírus. Nós estamos falando do presidente do Inter, do presidente do Grêmio, do presidente da RBS. Nós estamos falando de pessoas próximas a gente, que estiveram no mesmo universo que a gente nos últimos dias, entendeu? E tem uma questão que vai se espalhando, né? Aí a gente vê a importância de ficar em casa, né? O Marcelo Medeiros testou positivo, o Romildo testou positivo, aí agora já existe uma conversa lá em Pelotas, que o Ricardo Fonseca, presidente do Brasil, esteve com o Romildo numa reunião, né, na semana passada. Então, isso mostra a importância de a gente ficar em casa, né? De fato, a importância que a gente tem de respeitar a quarentena. Olha, eu vou dizer uma coisa, não é nem a questão, o Baldasso estava falando sobre isso, de ter levantado na época a possibilidade, olha, cancela o Grenal, esse tipo de coisa. O máximo que eu ouvi é, quem sabe, e ouvi um dia antes, um Grenal sem público, o que seria àquela altura impraticável, poderia determinar quase que uma convulsão em relação a 50 mil pessoas que estavam com seus ingressos comprados. A questão não é essa, eu quero avançar a partir daquilo que aconteceu, o que pode ocorrer como consequência, como desdobramento. Afinal, nós tínhamos 50 mil pessoas no estádio, afinal, nós tínhamos um dia antes um encontro reunido, se não me engano, cerca de 50 pessoas, entre dirigentes e assessores dos dois clubes, e aí o corona atingiu o presidente do Grêmio, atingiu o presidente do Internacional. De alguma forma, as manifestações, os eventos públicos, de algum modo, seguiram acontecendo, e isso me parece realmente uma irresponsabilidade depois do Grenal, porque aí a coisa começou efetivamente a se acentuar. Quer dizer, então a minha preocupação não é estabelecer um juízo de valor, um julgamento agora. Olha, falamos lá atrás, por que o Grenal não foi cancelado? Até porque, como diz o Baldasso, a responsabilidade desse caso não seria dos clubes, não seria dos presidentes dos clubes. A minha única questão, a questão mais objetiva que eu realmente, Kleber, coloco é, e a partir de agora, o que se faz em função das notícias que atingem o presidente do Grêmio e o presidente do Internacional e tudo aquilo que aconteceu a partir daí? Vamos aguardar os desdobramentos, né? A gente já está sabendo que tem 3 dirigentes do Grêmio que também estão infectados, né? Eu acho que os próximos dias vão dar, pelo menos em termos de comissão técnica e grupo de jogadores e direção, tanto do Grêmio como do Internacional, a dimensão desse contágio, Silvio. Acho que temos que aguardar cenas dos próximos capítulos. De repente, o coronavírus vai chegar, inclusive, ao grupo de jogadores. Tu pergunta, Benfica, o que pode. Na medida em que se tem a informação que o coronavírus pode ficar incubado até 2 semanas, o que pode é nós termos tido uma disseminação em massa no Clássico Grenal. Pode, Perfeito. Nós saberemos ali adiante. Podemos ter tido uma disseminação em massa, como se imagina tem acontecido na Itália, nesse caso do Atalanta lá. É verdade, porque o Grenal foi no dia 12, nós estamos no dia 23. Quer dizer, durante essa semana, até o fim da semana, Maicá, se terá uma ideia mais clara, mais objetiva dos desdobramentos e das consequências de tudo aquilo. A gente aqui internamente conversava sobre o que estava acontecendo, já acompanhando como a curva estava ascendente, né, lá na Europa, e a nossa opinião aqui era unânime, né? Era de ou portões fechados ou até do Grenal ser cancelado. A verdade é essa, porque essa informação que o Baldasso trouxe no início do jogo, da questão da coincidência, né, entre aspas, né, entre o jogo da Atalanta com o Valência e a explosão de casos na Itália, é um vírus muito potente, né, que se espalha muito rápido. A gente tem lembranças recentes aí do H1N1, do SARS também, né, que eram vírus potentes, mas não eram tão transmissíveis, digamos assim. E o corona tem além de ele ser potente, né, ele tem uma facilidade muito grande de se espalhar, né. Então, a nossa opinião aqui interna já era de que o Grenal tinha que, no mínimo, ser com portões fechados.
Agora, as consequências a gente ainda vai ver, né, Silvia? E assim, não foi por falta de exemplo, né? Porque o que estava rolando na Europa já era muito vivo. Primeiro que a China está nessa, a gente tem uma ideia também de que a China, tudo é muito longe, a China é um país fechado, enfim, questão de comunicações, mas o problema da China estava bem exposto desde janeiro, né? Nós estamos em março. O Grenal, por exemplo, foi no dia 12 de março. Então, a Itália já estava sofrendo em março, enfim, o pessoal, a União Europeia fechando fronteiras, era um problema muito explícito. Eu acho que a gente demorou um pouquinho para agir nessa questão. Eu acho que pelo menos a gente está atrasado em uma semana, pelo menos, em relação a tudo, né? Em assimilar e tomar uma atitude. Porque naquela semana do Grenal, né, já se tinha uma noção do que poderia acontecer, mas só naquela semana e talvez na véspera é que se percebeu que não dava para fazer a reunião de tantas pessoas assim. Então a gente está com uma defasagem de uma semana entre assimilar a informação e tomar uma providência. Exatamente, tu tens razão. Foi um dia antes do Grenal que se começou a ter uma ideia mais clara, né, do que poderia acontecer. E aí, nós mesmos discutimos no programa como é que vai, e nós falamos sobre isso, sobre a possibilidade de Grenais com portões fechados. Mas como fazer com portões fechados se 50 mil pessoas já estavam garantidas por ingressos, pelos seus direitos, para assistir o Clássico Grenal? O interessante é que deu o Grenal na quinta e na sexta-feira, se não me falha a memória, veio a informação da Federação Gaúcha de Futebol de que a rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho seria com portões fechados. E depois do início da semana, isso é 3 ou 4 dias depois do Grenal, a informação de que estava suspenso naquele momento o Campeonato Gaúcho. Na segunda-feira. Que estava suspenso o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, eu concordo com o Kleber, o contexto geral se atrasou, pelo menos no futebol brasileiro, em uma semana em relação a isso aí. Benfica, eu estava, depoimento pessoal. Nós tivemos o Grenal na quinta. Na sexta-feira, eu que participo dos eventos consulares do Internacional, na sexta-feira nós embarcamos num ônibus às 10 horas da manhã, toda a comitiva do Inter, ex-jogadores, o Índio, o Yardley. Nós estávamos indo para o interior do estado, para 4 eventos consulares na região de Santa Rosa, cada evento consular com 500 a 600 pessoas. Nós estávamos no meio do caminho. A coisa na nossa cabeça não estava muito clara ainda. E aí veio a orientação do Internacional de forma absolutamente irresponsável, graças a Deus, veio a informação do Inter para a gente, a orientação quando estávamos no meio do caminho. Olha, deem meia volta e retornem, os eventos estão cancelados. Eu lembro que eu informei as cidades, os consulados, ficou uma chateação, porque as pessoas ainda não tinham noção do tamanho do risco da coisa. Então foi tudo muito rápido. O que nos chegou de informação a cada momento, a cada instante, em relação à gravidade, foi nos caindo uma ficha a cada momento do tamanho da coisa. Mas isso, Baldasso, total noção ainda. Mas isso, Baldasso, aconteceu porque não teve uma comunicação vertical vindo da presidência da República, do governo federal, para dizer, velho, acabou e acabou. Estava todo mundo nessa nuvem, né, nublada, justamente porque se informa de um lugar, se informa de outro, aí tem alguém no WhatsApp dizendo, olha, não é tudo isso. Aí tem um presidente que vai para a República cumprimentar as pessoas numa quarentena, sabe? Então fica todo mundo assim, realmente não é isso. Faz isso, faz aquilo, sai de casa. E agora a gente tem esse caos instaurado, né? É verdade. No que diz respeito à República, nós temos, assim, uma divisão absolutamente clara, né? A parte técnica do processo, a parte técnica do governo pelo Ministério da Saúde está dentro das suas possibilidades, trabalhando muito bem. Mas a parte política, onde se envolve diretamente o principal mandatário da nação, o presidente Jair Bolsonaro, vai contra os movimentos, de alguma forma, do seu Ministério da Saúde, ao tentar, e usando uma expressão que ele usou desde o início, ele falava em gripezinha, né? Que estão fazendo uma histeria em cima do assunto, e o presidente, de alguma forma, sempre que se manifesta, ainda diz isso, mesmo que algumas providências, como aquelas anunciadas hoje de manhã, em função de uma medida provisória estabelecida anunciada ontem à noite, montada ontem à noite, mas ainda assim, quando se manifesta, o presidente sai por uma tangente completamente diferente com a realidade do processo tão grave que envolve essa pandemia. O risco disso, Benfica, é que as pessoas que têm discernimento sabem
que, num momento como este, em uma situação tão minuciosa, tão cheia de detalhes importantes que nós não temos conhecimento, o que nós devemos ouvir é a parte técnica. Nós sabemos disso. Eu estou interessado em saber o que pensam as pessoas especializadas no assunto. Mas tem muita gente que não pensa dessa forma. Daqui a pouco a parte política, sabe-se lá com que interesses, querendo não movimentar de forma negativa o lado econômico do país, colocando outras coisas na frente, como o Kleber disse antes, daqui a pouco estas pessoas são ouvidas e nós temos um problema maior ainda. A mim interessa e até fica a orientação a quem está ouvindo agora, quem está assistindo agora. Nós temos que ouvir as pessoas especializadas. Em um mundo de fake news, um mundo que um monte de coisa vem pelo WhatsApp, por todos os lados, vamos ouvir os especialistas. Muito bem. Então, só para terminar esse assunto, até podemos voltar mais tarde, é o seguinte: o que faz o Inter, o que faz o Grêmio a partir de agora, hein? Em relação a isso, que tipo de providência interna, por exemplo, toma o Internacional? Deixa eu te dizer o seguinte. Bom, o Internacional está parado, vai haver um rombo financeiro, nós estamos falando de um prejuízo da casa de 20 a 30 milhões de reais, se parar 2 meses. Se parar 2 meses, um prejuízo de 20 a 30 milhões de reais, tá? Isso é irreversível, isso tu vai ter que, de alguma forma, depois minimizar através da volta dos campeonatos, que nós nem sabemos quando vai acontecer. Mas tem um outro assunto importante que está acontecendo neste momento. Embora Silvio Benfica e companheiros, nós saibamos que a questão de saúde pública é a mais importante neste momento, nós tivemos um movimento presidencial através de uma MP de ontem para hoje, que pode interferir de forma significativa na relação dos clubes com os jogadores de futebol que têm salários altíssimos. O presidente estabeleceu o direito das empresas de congelarem os contratos com os seus fornecedores, servidores e funcionários por 4 meses sem pagamento. Então, nós estamos diante... E eu não faço julgamento nenhum, eu acho até que isso para os trabalhadores é muito ruim, mas no caso dos clubes de futebol, com jogadores de altos salários, e já viu o movimento do Inter e de outros grandes clubes junto ao sindicato dos atletas para discutir isso, com essa MP do presidente da República, talvez se chegue agora a algo que minimizará o prejuízo dos grandes clubes, que é o congelamento dos salários dos jogadores de futebol até o retorno do futebol. Na verdade, há um movimento, digamos, paralelo em relação às medidas anunciadas pelo presidente da República na relação direta das empresas com os seus trabalhadores, tirando de lado os clubes de futebol. Porque os clubes, pelas informações que chegam, estão debatendo medidas e até tiveram uma reunião sexta e parece que hoje ainda segunda-feira, estão se reunindo. Debatem medidas por sobrevivência financeira na crise. Prioridade é o acerto trabalhista que permita a redução de salários dos jogadores. Os jogadores de clubes de elite do Brasil é que estão recebendo mal a proposta inicial. Isso é uma coisa que chama atenção realmente. Diretores articulam proposta mais abrangente com medidas em várias frentes. E a proposta inclui isenção de impostos, tipo Profut, antecipação de receitas e fundo de socorro. Os clubes serão atingidos como tal. Muito mais os jogadores que recebem salários baixos no Brasil. Porque nós temos assim, 97% dos trabalhadores do futebol no Brasil, mais ou menos isso, 95, entre 95 e 97, eles recebem no máximo 4 salários, o equivalente a 4 salários mínimos. E temos uma gama absolutamente privilegiada, e é bom que se ressalte, evidentemente, a capacidade técnica, porque isso, mais do que nunca, é uma arte, mas uma gama privilegiada de 2 ou 3% dos trabalhadores do futebol do Brasil que ganham altíssimos salários. Os grandes clubes, em tese, têm condição maior, assim como as grandes empresas, da relação com os seus trabalhadores, têm condição maior de ir administrando essa situação, mesmo que eles passem eventualmente, isso parece que não vai acontecer a partir da medida provisória, quando que eles passem 2 ou 3 meses da sua atividade pagando salários. Grandes clubes, grandes empresas. A questão está nos clubes pequenos, com seus jogadores que recebem pouco, e nas micro e pequenas empresas do país,
cujos seus trabalhadores também serão afetados. Nós teremos desemprego no país, teremos especialmente micro e pequenas empresas quebrando. Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a algum tempo, mas daqui a uns 2 meses, mais ou menos, Maicá e Kleber, nós teremos realmente uma noção melhor do que vai acontecer no país, inclusive em relação aos clubes de futebol. Eu não sei se o Clebinho quer falar agora. Eu tenho... São 2 assuntos. Eu ia falar né? 2 coisas, Vai lá. Júlio. Vai lá. Primeiro, a respeito do posicionamento, o presidente do Fluminense está mais ou menos na cabeça desse movimento dos clubes, né, na videoconferência de sexta-feira. Ele falou uma coisa muito certa, que eu achei uma ponderação por parte da elite do futebol brasileiro. Ele disse, nessa discussão não tem certo, não tem errado, não tem lado. A gente tem que chegar a um acordo para ver o que é bom, tanto para os clubes que não podem falir, como para os jogadores que não podem ficar desempregados. Essa é uma realidade, essa é a elite do futebol brasileiro que está preocupada, né? O Grêmio vai perder 25 milhões em 2 meses, o Internacional, o Fabiano também falou que é alguma coisa aproximada a isso, e se o futebol voltar lá em agosto, quem sabe, o prejuízo deve gerar em torno de 40% para cada clube do futebol brasileiro. E a outra realidade é essa que o Silvio retratou, né, dos baixos salários. Eu estava acompanhando hoje num site que é focado em futebol do interior, não só futebol do interior aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. Na Bahia, por exemplo, 4 times que disputam o campeonato baiano da primeira divisão, eles fecharam o departamento de futebol, demitiram comissão técnica, treinador, jogadores. Não é liberação para esperar o coronavírus passar, não, eles demitiram porque eles não têm mais dinheiro. No Mato Grosso, se o campeonato for retomado, só 2 times vão participar. Então, o futebol está fechando, o futebol está falindo, e a gente está falando aí do Centro-Oeste, do Nordeste, né? E essa realidade, eu acho que ela é de todo o Brasil. Por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vê essa determinação já, essa medida sendo tomada, porque tem 9 times dos 12, 9 times que têm competição no segundo semestre. Talvez alguns já tenham algum resguardo técnico de dinheiro e até de contratos, mas eu não duvido se semana que vem o Aimoré, o Esportivo e o Novo Hamburgo, que são times que não têm competições nacionais, fechem os seus departamentos, dispensem os seus profissionais, e o desemprego no futebol vai tomar uma proporção gigantesca, como a gente nunca viu nos últimos tempos. Não, é que eu tava com uma... São 2 assuntos diferentes, né, Silvio? Primeiro, são 3 assuntos, na verdade, né? Primeiro é o futebol que a gente conhece, né? Que a gente aborda aqui, o nosso programa, enfim. Que são os times, né, da elite, que realmente, como o Kleber disse, né? Os times de primeira divisão, a gente cobre aqui muito Grêmio e Inter, né? No caso do Inter, aqui tem até o Inter parou de conversar com o Franco Cervi, né? Que tá no Benfica, o argentino, e o Alessandro Barcelos, que é vice, né? Vice de futebol, né? O cargo dele, né? Já estabelecemos um plano de redução de despesas em todas as pastas do clube. Qualquer tipo de novo contrato, compras, produtos, manutenção está proibido. Será complicado porque não sabemos quando volta o futebol. Dependemos de receitas ordinárias. Temos que jogar para receber. Se não joga, diminui muito. As contas todas estão chegando. As vendas, né, que não acontecem, são um grave problema. O futebol europeu está parado. Já abala completamente a previsão orçamentária do clube. Isso no caso do Inter, né? Então, imagina, como o Kleber cita, né? Imagina para um clube do interior, por exemplo. Imagina para um time que não tem calendário de Série B, e até mesmo os que tem, né? Juventude Brasil, por exemplo. O Brasil já vem comemorou muito a classificação na Copa do Brasil, da segunda para a terceira fase, porque a Copa do Brasil paga bem, né, em premiação, enfim. O clube conseguiu pagar uma folha atrasada, enfim. O Brasil está num problema sério financeiro. Tirando essa parte que é o que nos toca, né, Silvio? A outra questão e a minha preocupação não é com banco, rede de supermercado, rede de farmácia, minha preocupação é com a lavanderia aqui da esquina, com o mercadinho que a gente compra aqui perto, enfim. Do Beto. O bar do Beto, que a gente janta lá de madrugada, o Osso, enfim, são lugares que a gente está acostumado a ver a vida toda e a gente, de fato, não sabe qual é a consequência. Eu até separei um livro aqui, não sei se está na nossa hora literária. Não. Mas esse aqui é um livro muito interessante, eu não li todo ele ainda, eu li metade, que é o 1929, do Ivan Santana, porque naquela época, já há praticamente 100 anos, né,
o mundo já estava, os negócios já estavam consolidados quase que globalmente, enfim. E como um fato, né? Até me lembrei daquele final do Bastardos Inglórios lá, que eles fazem o acerto lá, né? Que muda tudo, e o Coronel Landa fala, olha, de vez em quando o destino estende sua mão e muda os livros nas páginas do livro de história. E aí vem uma coisa surpreendente, um vírus, uma gripe, né? Que para todo mundo no começo era realmente uma gripezinha e acaba mudando o panorama econômico global. E foi o que aconteceu isso aqui, a quebra da Bolsa de 29 de Nova York. Tem talvez a maior consequência dessa quebra, né, foi a Segunda Guerra Mundial, né, a ascensão do nazismo na Alemanha, enfim. Então, acho que a gente é um período de calma também. Acho que a gente tem que começar... Claro, a gente fala de futebol aqui, mas, de uma maneira geral, assim, a preocupação é muito grande, porque daqui a um pouco vai rolar um Mad Max aqui na rua, Baldasso. Daqui a um pouco vai começar a faltar dinheiro, daqui a pouco vai começar a faltar comida. E aí o que vai acontecer? E a quarentena vai pegando a cabeça da gente, a gente vai ficando cansado. Quanto tempo? É uma semana? É um mês? É um ano? 6 meses? Enfim, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. Mas é objetivamente isso. Daqui a pouco pode começar a faltar comida, por exemplo. De fato pode faltar, ou dinheiro para comprar, né? Ou ter onde comprar, enfim. As consequências dessa pandemia, acho que a gente não consegue dimensionar ainda. Ainda bem que a preocupação primordial do pessoal, por enquanto, é o papel higiênico. É verdade. O Baldasso falou um negócio hoje, escreveu um negócio. Daqui a pouco eu quero tratar desse assunto também com ele aqui, sobre pagamento de cartão de crédito. E os bancos? Começam a sair várias medidas, mas elas atingem diretamente as empresas e especialmente o trabalhador. E os bancos como ficam nessa parada aí? E as grandes fortunas? E o cartão de crédito que chega para pagar agora no início do mês? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu até anotei aqui para não esquecer. Porque eu quero passar para vocês uma espécie de tema de casa. Pode ser? Pode ser, turma? Vamos. Para que dia para entregar? Em dupla? Em dupla individual. Nessa aula mesmo. Porque ontem eu estava assistindo no Esporte Espetacular a matéria do Ronaldinho. O gênio que estava... Um gênio atrás das grades, a frase é minha, um gênio atrás das grades no momento do aniversário. Negócio absolutamente terrível aconteceu com o Ronaldinho nesse final de semana ao completar 40 anos. Mas a matéria mostrava o Ronaldinho no seu auge. E destacava, acima de tudo, um jogo fantástico realizado pelo Ronaldinho na frente de 80 mil pessoas, num estádio que não era o do Barcelona, era o do rival tradicional, o Real Madrid, quando o Ronaldinho foi aplaudido pela torcida do Real Madrid. Naquele novembro de 2005, o Barcelona foi a Madrid e ganhou de 3-0 do Real. A atuação fantástica do Ronaldinho, que marcou 2 gols naquela partida, 3-0. Ali começava a surgir, é impressionante isso, o Messi. Porque olha qual era o ataque, Baldasso, Kleber e Maicá, do Barcelona naquele jogo. Messi, Eto'o e Ronaldinho. Esse era o ataque. Esses dois já eram para estar infelizmente, né? Estavam machucados, no meu caso, como gremista, mas os dois se machucaram. O Messi desponta já em 2006, depois, no segundo semestre, ele já estoura, né? O que é, Kleber? O pior é que entrou o Good Johnson. Pois é, isso eu ia dizer. Nesse aspecto, Baldasso, cara do Baldasso. Porque o ataque do Barcelona lá em 2006 contra o Inter era para ser Messi, Eto'o e Ronaldinho. Não venham mudar a história. Primeiro que o Messi era um ratão na época ainda. Não. O Messi era um ratão. Segundo que jogou o Deco, jogou Puyol, jogou todo mundo, tá? O Eto'o já estava em fase descendente e o Messi era um ratão. Então não faz diferença nenhuma. Vamos encerrar o programa assim? Encerramos o programa assim ou continuamos? Não, continuamos, que isso. Mas, Silvio, não é que... Mas o tema de casa eu vou fazer em seguida com vocês. Vamos lá. Mas ali o Barcelona 2006 tem uma quebra de ritmo ali, digamos assim, né?
O Barcelona ganha a Champions League num jogo, olha, se a gente for assistir aquela partida, o Arsenal, com um jogador a menos, 70% da partida merecia ter vencido. E ali já tem uma... Não Sinalização. Olha, já tem uma sinalização de que as coisas não estavam bem legais. Aí vem a Copa do Mundo e o Ronaldinho é um fracasso, né? O Ronaldinho parece que ele atingiu os objetivos dele e meio que largou. E nesse movimento, aí no segundo semestre, surge o Messi, que rapidamente ele não estava no plantel da Champions League, aí vira, né, o meio do ano, né, termina a temporada de meio do ano, pós-Copa do Mundo, volta ao futebol europeu, em seguida o Messi desponta. Ele era extrema direita, né, com a perna canhota, enfim, com a perna invertida. E aí tem essa questão enfim, aí depois tem a limpa, né, que acontece quando o Guardiola chega, né? Aí mas o Messi jogou essa partida contra o Real Madrid. E o tema de casa para a turma hoje é o seguinte: Ronaldinho ou Messi? E essa aí não é aquela do Vianney que só o futuro dirá. Ronaldinho ou Messi? Eu já estou pronto para responder. Eu também, eu estou pronto. Então tá, Maiká, começa aí. O Messi, não tenho dúvida nenhuma. O Messi para eu sou um pouco mais jovem aqui, né? Mas dos que eu vi jogar, eu acompanho futebol desde 92, 3, com certa consciência, assim. Aquela eliminatórias para a Copa, enfim, aquele jogo do Romário no Maracanã. De todos que eu vi até hoje, assim, olha, são vários, né? Cristiano Ronaldo é um fenômeno. O Ronaldo foi o meu ídolo de infância, o Romário também. Mas eu não vi nada igual o Messi, assim. Porque é uma questão de jogar muito, resolver todos os problemas, e quando não resolve, o time joga por causa dele. Ele faz a coisa andar. E, assim, para mim, o Ronaldinho... Primeiro, o Ronaldinho foi... Posso falar, não sei se eu posso me estender um pouquinho. O Ronaldinho, para mim, foi uma grande decepção, né? Porque eu vi o Ronaldinho surgir... Maiká, vai plantar batata, Maiká. Não. Está magoado com o Ronaldinho. É óbvio que é, mas é óbvio que é. Deixa eu falar. Decepção. Vem cá, Ronaldinho foi Pelé. Ronaldinho foi Pelé durante tu não deixou eu terminar, Baldasso. Tu não deixou eu terminar. Messi nunca vai ser na vida. O Ronaldo... Como não, Baldasso? Tá doido? Ele foi 5, 6 vezes. Cite. Benfica pode ser autuado por ter citado Messi e Ronaldinho na mesma frase. O Baldasso tá doido. Silvio, só para terminar o que eu ia dizer, foi uma grande decepção, porque eu vi o Ronaldinho surgir naquele título, né, do Gauchão, vi o que ele fez. Aliás, pouca gente fala, o Ronaldinho fez uma Copa João Avelange excelente também. O jogo com o São Caetano, lá em São Paulo, que acho que foi no Parque Antártica ainda, né, no antigo estádio do Palmeiras, ele carregou aquele time nas costas. É impressionante o que ele fez, os gols de falta, ele brilhou em Grenal também, mas foi uma decepção, porque a geração anterior viu o Renato surgir, né, e aí a gente passou aquela década de 90 com um time, um conjunto muito forte, com o Jardel sendo um monstro, enfim, só que aí vem aquele fenômeno, e a minha opinião é que o Ronaldinho é o jogador mais habilidoso da história, assim. Para mim, de todos os tempos, ele é o jogador mais habilidoso que surgiu, jogou muito, foi incrível, foi um craque, só que ele não tem... ele teve 2 anos incríveis, realmente, muito plástico, né? Muito bonito de ver o Ronaldinho jogar, só que comparado a outros atletas, digamos assim, até o final de carreira do Ronaldinho, né? Fazendo tour, jogando futsal na Índia, jogando no Querétaro, sendo demitido do Fluminense em 2 meses e agora preso, mostra que o Ronaldinho não foi, de fato, um cara regular na sua carreira. Isso não foi uma tese, isso foi um tratado. Pelo amor de Deus. Foi um tratado, e um tratado onde o autor não concede de forma alguma, Baldasso, e logo depois fala o Kleber, a possibilidade Anotei tudo aqui, ó. Anotei tudo aqui. Esse aqui é o volume 1, tá? Que é só sobre o Ronaldinho. E esse aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, que é só sobre o Messi. Tá tudo em breve vai ser lançado, tá? Muito bom. E o autor não concede a possibilidade de separar o Ronaldinho como um grande jogador do futebol como o Ronaldinho que surgiu no Grêmio. Mas eu ok. Bom, ele queria voltar. Quer mais um espaço, Maiká? Se tu precisar de mais um espaço, a gente dá, Maiká. Mais 5 minutinhos. Deixa eu dizer o seguinte, assim, pra mim, o que o Maiká tá dizendo é mágoa de gremista, tá? Pra mim, o seguinte, os 2 anos do auge de Ronaldinho
foram os únicos anos em que alguém na história do futebol se aproximou a Pelé. Ronaldinho Gaúcho, durante 2 anos, foi Pelé. Foi o único da história do futebol que, em técnica, competitividade e fator decisivo, se aproximou ao maior jogador da história do futebol. O grande problema da carreira do Ronaldinho é que ele não foi longevo, como é o Messi, como é o Cristiano Ronaldo, como são outros jogadores da história do futebol. Agora, se eu pegar o melhor momento do Ronaldinho Gaúcho, só um jogador na história do futebol foi maior: Pelé. Só Pelé foi maior que Ronaldinho Gaúcho. O Messi é um jogador comparável ao Cristiano Ronaldo. Aliás, eu acho o Cristiano Ronaldo melhor que o Messi. O Messi é comparável ao Ronaldo Nazário, que eu acho o maior centroavante que eu vi na minha vida. Agora, o Ronaldinho Gaúcho, tecnicamente, está em absolutamente outro patamar. Só um degrau abaixo do Rei Pelé. Diga, Kleber. Olha, eu não vou entrar nessa mágoa gremista nem nessa malandragem colorada. Eu acho que a gente vai sentir daqui a pouquinho. Quando o Messi está em carreira. O Messi, né, tem uma regularidade ótima. Ele é longevo em relação ao Ronaldinho, que talvez pague, né, por não saber ter gerido a sua carreira. O Messi é um cidadão e o Ronaldinho é um festeiro, né, e está pagando por causa disso. Mas a gente vai talvez comparar a grandeza de um com o outro quando o Messi parar, porque por enquanto o que a gente tem é saudade do Ronaldinho. E como o Messi está jogando, sai, liga a TV e está toda hora vendo o Messi, a gente não tem essa dimensão. Talvez quando o Messi parar, a gente vai ter a dimensão de um e de outro. Mas eu acho que o Ronaldinho, no auge da sua forma, tá certo que foi um auge menor, né? Ele foi muito mais espetáculo, muito mais showman, muito mais brilhante do que é o Messi. O Messi, eu acho que ele é uma qualidade regular. E o Ronaldinho, naquele período lá, 2004, 2005, ele foi sensacional. O problema do Ronaldinho é a decepção que ele deixa. Primeiro, para nós gaúchos, em relação ao comportamento dele para o Grêmio, né? É motivo de piada dos colorados e de raiva dos gremistas até hoje. Duas vezes, né, Kleber? Exatamente. Não só por ter saído para ir para o Paris Saint-Germain, mas ali eu acho que o Grêmio chupou bala, né? Porque já tinha a Lei Pelé e o Grêmio estava naquela onda da ISL, pagando um monte de dinheiro para uns pernas de pau que não acrescentavam nada, e na maioria chegaram badalados e terminaram reservas do Itaqui, do capitão e de outros jogadores menos conceituados. E o Grêmio não percebeu o que tinha que fazer com o Ronaldinho, botou aquela faixa aqui: não vendemos craques, e no fim realmente não vendeu, deu de graça ao Ronaldinho. Então esse é o primeiro momento. E depois, quando ele tinha a possibilidade de se reconciliar com o Grêmio, ele fez outra pataquada, ele foi para o Flamengo. A culpa é do Assis, a culpa é do Ronaldinho, não sei, mas a oportunidade existia. Mas eu acho o Ronaldinho, para mim, sensacional. Ele é do nível de Pelé, de uma genialidade de um Garrincha, de uma inteligência do Cruyff, né? E eu acho que o Messi tá nesse grupo. Mas se fosse para decidir por um, eu ficaria com o Ronaldinho. Ô, Benfica, eu acho um absurdo, Benfica. Eu acho um absurdo, Benfica. O Ronaldinho Gaúcho, acho que todos nós concordamos, é o melhor jogador formado na história do futebol gaúcho. Melhor jogador formado na história do futebol gaúcho. Eu acho um absurdo, quero deixar aqui a sugestão, porque ainda há tempo de se redimir. Atenção, Júnior Maicá. Ronaldinho Gaúcho precisaria ter uma estátua na esplanada da Arena da OAS. Não. E se não tiver espaço, tira a estátua do Renato e põe uma estátua do Ronaldinho Gaúcho. Baldasso, eu acho que tu tá com mocoronga vírus. Tu tá com febre. Cara, Renato e Ronaldinho não podem estar na mesma frase juntos. Mas de jeito nenhum. O que o Renato na mesma frase. Tu não vai entender porque tu é colorado. O que o Renato representa para os gremistas é muito maior do que qualquer jogo de futebol, qualquer bola na rede, qualquer balãozinho, drible. O que o Renato significa para o Grêmio, o cara que foi. Não, é que assim, ó. Primeiro, o Ronaldinho não tem como ter estátua pro Ronaldinho, não tem como ter nada pro Ronaldinho na arena. Nem no Olímpico. Tá vendo a tua raiva? Os teus não, mas não é raiva, não é raiva. Olhos brilham de raiva, mas... Não é raiva, é que o Ronaldinho fez as escolhas dele, ok? E as escolhas dele vão contra qualquer sentimento que um gremista possa ter por ele, entendeu? Só que a questão Renato e Ronaldinho não cara, o que o Renato fez pelo Grêmio, como jogador e como técnico, o Renato é de longe o maior nome da história do Grêmio, não tenha dúvida. Incoerente, jogando futebol na praia, falando bobagem. Cara, isso tudo, eu tenho um monte de amigo gremista e eu também bronqueio com o Renato, xingo o Renato, reclamo do Renato, porque reclamar de treinador é a nossa vida. Mas quando a gente desce da cruz, assim, bota os pés no chão e pensa na figura do Renato,
na história do Grêmio, não, olha, eu acho que não vai ter nada igual. E outra, aquela estátua lá é pequena. Eu faria uma estátua do Renato com um pé de cada lado da freeway, fazer um viaduto para todo mundo passar embaixo da estátua. Foi uma bela homenagem a Hebe Camargo. Eu colocaria... O Renato não merece uma estátua. Eu colocaria uma estátua a cada esquina da J. Renner até chegar na arena. Meu Deus do céu. Sabe que em 1999, o Ronaldinho explodiu naquele Grenal, né? Aquele Grenal decisivo, onde ele deu o balãozinho no Dunga, fez o elástico, acho que foi em cima do Dunga também, né? Foi. Anderson. E em função foi do Anderson, e em função daquela atuação... A janelinha no gol, o elástico e o chapéu é no Dunga. A janela é no Anderson, no lance do gol. Perfeito. Bom, e em função só isso, daquela... né? Só isso. Não, 3 lances que a gente citou num Grenal, só isso ele fez. Isso aí foi maior do que o Renato fez no Grêmio, ou Baldasso? Cara, mas não é questão, isso é questão de dimensionamento. O Ronaldinho é o maior jogador formado na história do Rio Grande do Sul. O Grêmio formou um dos maiores jogadores da história. O Grêmio tem que botar uma estátua para ele. Não reabrir. O que eu ia dizer é o seguinte. E aí, em função... Diga, Grabowska. Quem é maior do Grêmio? É sacanagem. Júnior, quem é maior do Grêmio? Ronaldinho ou Renato? Muito bem. Renato. Por quê? Porque conquistou o título mundial. Porque, não só por isso, por ter voltado como treinador e ter vencido a Libertadores, enfim. O Renato já era grande pelos feitos dele jogando. E aí ele volta como treinador, ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, encerra uma fila gigantesca, dolorosa, de 15 anos. Então, é muito emblemático o Renato e o Grêmio. Quem joga mais bola? Tira Grêmio, tira camiseta, tira Barcelona, tira Flamengo. Ronaldinho ou Renato? Ronaldinho. Tá. Fabiano Baldasso, quem joga mais bola? Falcão ou Fernandão? Falcão. Tá. E quem é o mais importante? Fernandão. Acho que são essas situações, né? O Ronaldinho é mais jogador que o Renato, mas o Renato é mais importante para o Grêmio. Fernandão e Falcão. O Falcão é muito mais jogador, mas o Fernandão é um jogador histórico para o Internacional. Sabe que naquele ano... Bem assim, Está muito bem colocado. Quando não puder dar as aulas, é contigo, Kleber. Eu quero saber como é que é o nome daquele ator que fica sentadinho do lado da porta, na escolinha do professor Raimundo. O Kleber é a dona escolástica. Mas sabe que em 99, então, em função daquela atuação do Ronaldinho e do que aconteceu com o Edilson, né? No clássico lá, foi contra o Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras era campeão já. No dia seguinte. Entrou para jogar o Paulista, entrou para jogar aquele clássico com cabelo, jogador com cabelo pintado de verde, uma festa. No dia seguinte, o Ronaldinho foi convocado para a seleção. Sobrou o Edilson. E o Ronaldinho, então, foi para a Copa América, onde ele fez aquele golaço contra a Venezuela, apareceu para o mundo todo. Da Venezuela, ele foi direto para o México, então, para a Copa das Confederações, para onde eu fui. E lá eu encontrei o Ronaldinho. E aqui, evidentemente, que o Brasil já falava no Ronaldinho. Mas ele, dentro daquela, entre aspas, ingenuidade, não, eu estou feliz, eu só quero ser feliz. As respostas do Ronaldinho. Eu falei para o Ronaldinho, tu tem ideia do teu tamanho nesse momento? Para efeito de Porto Alegre, por exemplo? Não, vai ser tudo normal. Porque aqui, até então, ele circulava pelos shoppings. E eu disse para o Ronaldinho, cara, eu só vou te dar uma ideia. A partir de agora, tu não vai mais conseguir circular pelos shoppings de Porto Alegre. Tal era o tamanho que ele alcançou naquela Copa América, fazendo aquele golaço, e depois na Copa das Confederações no México, onde ele jogou muito. E isso efetivamente aconteceu. Ele veio para cá, o Ronaldinho que saiu era outro completamente diferente daquele Ronaldinho inicial aqui, para efeito público. Aí eu lembro que tipo 2000, quando é que era 2000? Acho que o Luxemburgo era o técnico da seleção brasileira, não é? Sim. Eu acho que era 2000. Sim, na Olimpíada. A seleção perde para Camarões. Mas o Brasil foi jogar uma partida contra o Equador, lá em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Um dia antes, no treino mais importante, 2 dias antes, o treino que era considerado o mais importante para o jogo contra o Equador,
Eu estou no elevador do hotel, era o Hotel Transamérica, e daqui a pouco quem aparece no hotel, que entra no elevador, aliás, que entra no elevador, Vanderlei Luxemburgo, técnico da seleção brasileira. Só o Luxemburgo e eu. E o Luxemburgo só me disse o seguinte: tá gordinho o gaúcho, hein? Como assim, Luxemburgo? Não, o gaúcho, o Ronaldinho, tá meio gordinho, Costal, assim, dando pistas de que o Ronaldinho, no treino da tarde, que era o mais importante, não estaria no time titular da seleção brasileira para o jogo contra o Equador. Eu lembro que eu entrei, não sei se o Kleber recorda disso, eu entrei no sala de redação dando essa informação: Ronaldinho não vai ser titular da seleção brasileira e o técnico Vanderlei Luxemburgo está achando o jogador gordo. Dito e feito. À tarde, o Ronaldinho perdeu a condição de titular e isso aconteceu no dia seguinte, ou 2 dias depois, na partida contra o Equador, que o Brasil ganhou por 3-0. Aliás, parênteses, a gente foi para a entrevista coletiva e o Luxemburgo entrou na sala da entrevista coletiva numa das cenas que a gente considera absolutamente patética, aplaudido por muitos jornalistas do país. Isso é uma das coisas mais ridículas que eu entendo que exista no jornalismo, numa entrevista coletiva. Isso volta e meia acontece, o técnico ser aplaudido. Aí eu vi o Ronaldinho em 2002, naquele grande time brasileiro, e vi o Ronaldinho na Copa da Alemanha em 2006, a decadência. Era só festa, festa, festa. Houve uma noite em que eles estavam, os jogadores da seleção, numa festa, e sabe quem apareceu por lá? O nosso amigo Avelini, da revista Gol, que fez uma fotografia daquilo. E os jogadores da seleção brasileira pegaram, recolheram a máquina fotográfica do Avelini, porque eles não queriam que fosse mostrado a festa, que era apenas mais uma daquela Copa de 2006 na Alemanha. Ali foi impressionante, porque acompanhando isso, esse movimento de 1999 até 2006, nós temos 7 anos. A decadência do Ronaldinho estava começando naquela Copa do Mundo. É a Copa dele, né? 2002 ele é coadjuvante, um belo coadjuvante, né? E 2006 era a Copa dele, onde ele era o melhor do mundo, realmente. O Kaká estava com problema, né? Aliás, o Kaká, para mim, foi o único que conseguiu jogar naquela seleção em 2006, tentou alguma coisa, né? Tava todo mundo realmente... Era a seleção do Quarteto Fantástico, né? Quarteto Mágico. E aí o Parreira... Todo mundo queria o Robinho, né? No time titular, estava bem o Robinho, mas ele insistiu com o Adriano e Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Quem pode ter um time assim, né? E lembro também que aí era Gilberto Silva e Zé Roberto, né? O pessoal pediu o Juninho Pernambucano também, no lugar do Ronaldinho. Enfim, tinha gente melhor no banco, realmente, mas como botar esses caras no banco? Mas aquela era a Copa dele, né, Silvio? Era a Copa onde todo mundo esperava. E ali a gente já vê o Ronaldinho realmente mais desatento, assim. A impressão que eu tenho é que o Ronaldinho atingiu os objetivos dele, que ele queria ser melhor do mundo, campeão do mundo, e campeão da Champions League e larga, né? Acho que esse ano o final da Champions League é um marco definitivo na carreira do Ronaldinho, porque depois ele vai... Foi a Champions League que o Belletti fez o gol do título, correto? Sim. Que o Ronaldinho não jogou... O Ronaldinho foi muito importante naquela campanha da Champions League de 2006, mas na final ele não jogou nada, ele não decidiu nada. Na final ele não foi bem. O Belletti decidiu e a partir dali nunca mais o Ronaldinho foi... A não ser no Atlético Mineiro, né? Que aí numa outra realidade ele foi bem, né? Porque aí... eu acho que tem um detalhe, Júnior, que é a questão do Ronaldinho ter atingido pela qualidade dele, pela genialidade dele, ter atingido os seus objetivos muito cedo. Ele é campeão do mundo em 2002, né? Ele é campeão da Champions, ele é campeão da Libertadores e ele é escolhido o melhor jogador do mundo. Então ele conseguiu muito cedo, né? Todas as láureas, todos os troféus, e ele é o único jogador da história do futebol que conseguiu tudo isso, né? Ser campeão do mundo, melhor jogador do mundo, campeão da Champions e campeão da Libertadores. Os principais títulos, né? É por isso que eu gosto do Messi, Silvio. Tá certo. Porque o Messi joga muito e segue jogando. Um Ronaldinho, um gênio atrás das grades. Eu acho que fica boa essa manchete, né? Porque foi o que aconteceu ao completar 40 anos de idade. Como pode isso para um gênio do futebol? Mas olha só. Estou escrevendo um texto que vai ser publicado no Voz Social, Voz Conhece, que é o homem que trocou a esposa por Ronaldinho.
Opa, pode dar mais algum detalhe ou não? Tu tá envolvido nessa história. Avança um pouquinho. Avança um pouquinho. Como é que é o homem? O homem que trocou a esposa pelo Ronaldinho. Pô, tu vai ter que falar alguma coisa, senão fica mal. Quando for publicado, eu aviso. Muito bom. Até amanhã estará publicado. Tá certo. Bom, mas avança um pouquinho, né, rapaz? Você tá meio gozado isso aí, dá uma frase pelo menos aí. Pra chamar mais atenção pro teu texto, rapaz. Teve um colega nosso da Rádio Gaúcha que participou de um jogo contra o Ronaldinho. Sim. Aí ficou indignado, porque o time perdeu por... O jogo foi assim, foi 11-10, 10-9. Sim. Né? Sim. E aí ele saiu, mas buzina, né? Puto da cara. Eu disse, o que foi, cara? Fica aí se fresqueando, porque é o Ronaldinho. Daí tu queria o quê, cara? Tu acha que se a gente fizesse 100 gols, o que o Ronaldinho ia fazer? Ia fazer 101, ele tava brincando, ele só jogou pra ganhar, cara. Aí depois tem o desdobramento. Eu lembro desse jogo, eu era o técnico do time. Eu não era o técnico, eu acho que foi lá em Osório esse jogo. E eu nunca vi tanto revezamento de goleiro num jogo só. Todo mundo queria entrar no gol. É verdade. Para defender um chute ou levar um gol do Ronaldinho para contar. Exatamente. Eu acho que nós tivemos uns 4 goleiros mais ou menos nessa partida. Eu acho que o Baldasso não foi esse jogo, ou foi? Não fui. Não estava no meu nível técnico. Eu estava esperando melhorar. Tava bonito. Ô, Baldasso, outra dessa... O jogo estava marcado para 7 horas. E a gente, 6h30, estava lá pronto, né? Só faltou fardar. E 7h30, 8 horas, nada. Daqui a pouquinho vem a van do Ronaldinho. Aí desce Ronaldinho, João Antônio, Almir, Baidec, Assis. E disse, nossa, olha o que sobrou essa gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é de uma autossuficiência sem tamanho. Eu não sei onde é que esse rapaz quer chegar. Ele se assina como Geração Baldasso. Isso aqui é demais. Isso é uma afronta. É uma afronta. Não pode existir Geração Baldasso. Mas o que é isso? Mas a questão é interessante que ele colocou no Twitter. Onde os bancos vão sangrar? Não vi ainda. Fatura de cartão de crédito congelada até a volta, correto? Vamos lá, me digam. Quer dizer, ele já está anunciando que a sua fatura do cartão de crédito no início do mês não será paga. Não é isso. Sabe o que acontece? Nós estamos numa situação em que já temos ciência todos de que todos vão sangrar e que o bom senso vai ter que permear todas as ações. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho vários patrocinadores, 15, 20 patrocinadores de lojas, de estabelecimentos comerciais. Eu entrei em contato com todos eles e eu disse o seguinte, galera, vocês fecharam as lojas? Tá tudo parado, tá tudo congelado. Os nossos contratos estão congelados. Quando vocês voltarem, a gente retoma. Ou seja, eu tive um prejuízo financeiro. Só que, obviamente, eu espero que aqueles que têm que me cobrar também cedam um pouco como eu cedi. E assim vale para todo mundo. E eu estou vendo esse processo acontecendo com empresários, com profissionais liberais, com funcionários, com fornecedores. Só que eu não vi até agora movimentos mais significativos em relação àqueles que podem mudar a vida econômica da sociedade brasileira nesse período de parada, que são os bancos. Eu quero saber o que os bancos vão fazer. Me informaram hoje pela manhã que é possível que se tenha uma determinação de congelamento também de pagamento de cartão de crédito, de empréstimo por 60 dias. Ok, isso é necessário, isso é fundamental. Os bancos nunca sangram nessas situações. Nunca há prejuízo para os bancos. Agora eles vão ter que pagar um pouquinho também. Não perdem em situação nenhuma, mas tu tens inteira razão. O Kleber Grabowski, há pouco o Maicá mostrou um livro aí, tu é um homem que lida também com vários livros. Tem alguma coisa aí ou não? Se der um tempinho, Silvio, eu posso buscar ali na parede do corredor a placar número 1 para mostrar a capa e contar a história. Eu quero ver, cara. Então segura aí, quarta imagem que eu vou lá buscar. Tá, ok. Tira a imagem. Enquanto isso, eu saí do lado um pouco para mostrar um quadro aqui. Não sei se dá para ver aqui atrás. Isso aí é assunto sério, Silvio. Beatles. São as capas dos discos dos Beatles? Dos discos dos Beatles, exatamente. Entre eles, Let It Be, que é do início do ano de 1970, cara. Foi uma coisa assim... São todos históricos, mas eu estou vendo ali a capa do Sgt. Peppers e do álbum Branco, que são dois álbuns que revolucionaram a música mundial. Tudo que se faz hoje na música tem influência desses dois álbuns. Tens toda a razão, mas eu estava falando do Let It Be porque foi o último grande sucesso dos Beatles e foi interessante. A gente sempre, como operador de som, hoje operador de áudio, a gente ficava esperando os discos dos finais de ano.
Por exemplo, o Roberto Carlos lançava um disco, cara, todo mês de dezembro. Era um negócio impressionante. E não era aquele negócio, a música de trabalho, se diz hoje. Não. Todas as 12 músicas do disco do Roberto Carlos a gente rodava e fazia um sucesso. Era um negócio absolutamente impressionante, como acontecia, evidentemente, com os Beatles também. Então a gente estava esperando o disco dos Beatles sem saber o que ocorreria em abril de 1970. E chegou o disco no início de 1970 e a música... Já tinha acabado os Beatles, né? A gente só não sabia. A gente só não sabia. E uma das músicas marcantes era exatamente essa, do nome do disco, Let It Be. E eu lembro de como... Eu tinha 15 anos, cara. Eu estava rodando essa música dos Beatles. E aí, 2, 3 meses depois, em abril de 1970, Paul McCartney anuncia o fim dos Beatles. Olha, eu não me lembro da repercussão na época. Não havia essa globalização. Mas eu fico a imaginar se fosse hoje, Maiká. É engraçado porque o meu disco favorito não é uma discografia oficial, tá aí no teu ombro direito aí, que é o Let It Be Naked, né? Que eles estavam tão brigados entre eles estavam gravando separados, né? Cada um gravava num dia, que aí o John Lennon, que, enfim, né, doidaço, entregou pro Phil Spector, né? Que era um famoso construtor da parede de som, né? Sim. Que era uma nova forma de mixar discos, enfim. E aí, muitos anos depois, isso é já década de 90, eu acho que é, ou 2000 até, saiu o Let It Be Naked, que é como eles queriam, porque o Let It Be era uma volta às origens, só que aí o John Lennon entregou pro Phil Spector, que encheu de corda, mudou tom de música, aí o Paul ficou puto da vida, né, e se antecipou, e foi lá e anunciou o fim dos Beatles, né, e o John Lennon fica puto da vida também, porque ele achava que como ele tinha fundado os Beatles, ele teria o direito de encerrar os Beatles. E o meu disco favorito é esse aí, o Let It Be Naked. Muito bem. Era como era para ele ter sido, né? Naked, sim, né? Sim. Cru, nu, né? Que era bem rock and roll. Kleber Grabowska. Já voltou, Kleber? Voltei. Trouxe aqui a revista, Silvio. E vou começar mostrando a contracapa, né? Espetacular. Uma propaganda de cigarro Continental, né? Preferência nacional. E naquela época tinha duas possibilidades: cigarro com filtro e cigarro sem filtro. Maravilha. E aqui está a capa, né? Revista número 1, revista semanal esportiva da editora Abril, número 1, 20 de março de 70. O valor, R$1, um cruzeiro novo. Um cruzeiro novo. A foto está aqui, ó. A foto é do Pelé segurando a Jules Rimet. E depois eu vou contar a história dessa foto. E olha as manchetes. Aqui tem o João Saldanha abrindo o jogo, tem o Tostão e as manchetes da placar. Aimoré exclusivo, meus favoritos do México. Seleção vive o seu pior momento. E o Strick, que era um técnico disciplinador, e o Strick dopa com amor. E aí tem uma recomendação. Ao comprar este número de placar, exija grátis a moeda homenagem de Pelé. E tá aqui a moedinha, ó. Você tá brincando, rapaz? Pois vem cá, mas que loucura, rapaz. Tem a esfinge da revista Placar, editora Abril, né? E do outro lado, o rosto do Pelé cunhado, né? Isso aqui eu ganhei de presente da Fernanda no Dia dos Pais, e essa revista aqui tá guardada dentro de uma moldura ali no corredor. E essa foto aqui, ó, essa foto é do Lemir Martins, que me deu esse autógrafo. Eu guardo junto o autógrafo do Lemir Martins, que para mim é o grande ídolo, porque eu praticamente aprendi a ler na Placar e fazia jornalismo recortando a revista Placar. Usava escudos, pôsteres, escalações, enfim, usava tudo que tinha na Placar. Essa foto aqui, o Lemir Martins é o cara que mais ouviu o não do Pelé, porque ele dizia assim: Pelé, eu preciso de uma foto tal e tal, e o Pelé dizia: não vou fazer. E o que acontecia? O Lemir ia lá, falava com o massagista, com alguém chegado, falava com o Pelé, e no fim o Pelé fazia. Teve uma vez que a Federação Holandesa de Futebol, às vésperas da Copa de 74, estava completando 100 anos, e a Placar holandesa, lá uma revista especializada em esporte, encomendou para o Lemir: ô Lemir, tu consegue tudo com o Pelé, a gente precisa de uma foto do Pelé vestindo o fardamento da seleção holandesa. E o Lemir conseguiu. O Lemir mostrou para a gente no Sarau do Futebol uma foto do Pelé vestido de laranja, né? E esse foi o momento. E só para terminar aqui a história da Placar, que está completando 50 anos esse mês, Silvio, essa foto tem o Pelé com a camiseta da seleção brasileira, que não é da seleção brasileira, né? O escudo está tapado porque não é da CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos na época, e essa Copa Jules Rimet,
não é a Copa verdadeira, não é a taça, é uma réplica. Essa taça, ela estava pregada na parede, então a foto foi tirada assim meio que no improviso. Deram uma camiseta amarela com gola verde, com um escudo que não era da CBD, devia ser de algum patrocinador, e essa Jules Rimet estava na parede. E aí, quando foram tirar da parede, devia estar pregada ou colada, a parte de baixo, a base, se rachou, teve algum problema. Aí o Lemir disse para o Pelé, tu pega a taça, tu bota ela na frente do escudo para tapar e segura a base, porque a taça está quebrada. E o Pelé fez tudo isso para o Lemir Martins. Então tem essa composição aqui de foto justamente por esses dois problemas, coisas que o Lemir conseguia com a sua proximidade com o Rei Pelé. Bons tempos do Lemir Martins, que conviveu com Éder Joffre, com Roberto Carlos e com Pelé, e que recentemente tentou, com a assessoria do Internacional, entrevistar o ex-lateral Fabrício e não conseguiu. Nossa Senhora! Através do Lemir Martins, que foi e é um grande fotógrafo, eu acho que tu acabaste de fazer uma homenagem a todos os fotógrafos, especialmente aqueles com quem a gente conviveu ou convive na área do futebol. Porque o Lemir Martins era um gênio. Aliás, conviveu muito com os grandes nomes da Fórmula 1 também. Vamos se dizer, viu? Ele tem um livro sobre o Ayrton Senna também. Pois é, só para dizer o seguinte, naquela época, a Placar surgiu em 1970 e já no início dos anos 70 já apresentava a bola de prata. Já escolhia os melhores do Campeonato Brasileiro. Passou a ser Campeonato Brasileiro, se não me engano, em 1971. Já escolhia os melhores. Mas olha só o que acontecia. O Pelé não concorria. O Pelé era considerado hors concours. Então, o Pelé não podia concorrer. Os outros todos do futebol brasileiro concorriam em cada uma das suas posições, menos o gênio Pelé. O Messi no Campeonato Espanhol não vai conseguir isso. Não, eu achei que era comigo, mas eu nem comparei os dois, foi outra história. Já veio, né? Já viesse, né? O que tu ia dizer, Maicá? Eu queria falar sobre a revista Placar, que foi realmente um marco na história do Brasil, uma revista muito importante. Me lembro que a minha mãe queria que eu lesse a revista Super Interessante, fez uma assinatura para mim da Super Interessante, e eu insisti que eu queria da Placar junto, né? E a Placar eu fazia isso, acho que todo mundo fez isso, eu recortava as fotos da Placar. Sim. E reescrevia, pegava, me lembro direitinho, tinha um caderno, toda edição, aliás, uma burrice minha, né? Porque eu depenava as revistas, mas eu nunca fui muito de guardar também. Eu recortava as manchetes, as fotos, né? Claro, tirava o pôster e colava na parede, pendurava na parede, tinha um monte de pôster da Placar. Aquela fase ali, 95 em diante da Placar, foi muito legal. E reescrevia isso. Eu acho que todo mundo meio que começou assim, né? Querendo ser repórter da Placar. Enfim, eu nem sabia o que eu ia ser da vida, mas como eu já gostava muito de futebol, né? Desde pequeno, a revista Placar foi muito importante durante décadas, né? Impactou gerações distintas. É que tu não conhecesse os gibis pornográficos. Não, Cleber? Aquele que a gente ia... Aquele que a gente ia engraxar o sapato e o queijinho, que era o engraxate lá de Osório, entregava uma daquelas revistinhas. Quem passava pelo lado era uma revistinha normal, mas era um gibi pornográfico. Como tu é muito jovem, e te vangloriou e deu uma risadinha ao falar sobre isso há pouco tempo no programa, eu quero te dizer que ser jovem não é nenhuma vantagem. Claro que não. Pelo contrário, é uma desvantagem. Fabiano Baldasso, qual é o teu destaque final aí? Bom, a gente vai esperar os movimentos dos próximos dias para saber isso, trazendo para o futebol, que é a nossa especialidade. Esperar os próximos dias para saber, porque o que a gente tem hoje é indicativos. Nós não temos previsão de retorno, certeza de retorno, muito menos. Nós temos indicativos. Então a gente vai saber nos próximos dias, provavelmente, até os próximos 10 dias, um indicativo que esteja mais próximo de previsão. E aí eu acho que dá para todo mundo se organizar melhor. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau, Kleber. Tchau, Silvio. Muito boa essa, especialmente a do Lemir Martins. Maicá, grande abraço. O abraço, Silvio. Revogou a MP, viu? A MP já foi revogada. A MP anunciada ontem à noite? É, essa mesmo. A que envolve empresas e funcionários? Exatamente, já foi revogado. Nossa, porque deixa eu só dar uma... rápido, hein? Não passou, né? Uma coisa aqui... Não passou. Eu tinha esse material, deixa eu ver uma coisa. Eu senti
Essa MP eu senti um cheirinho de plano Collor, Uhum. um cheirinho de início do fim. Sim, porque ela, de certa forma, concedia às empresas a autonomia para romper ainda que o funcionário ficasse com o seu emprego garantido, mas suspender o pagamento de salários por 4 meses. Em resumo, era isso, né? É isso aí. Então, essa é a informação do momento, Já confirmada. MP revogado. Olha só. Bom, tem muita coisa por acontecer nesse aspecto aí. Na medida do possível, a gente, evidentemente, que vai trabalhando sobre isso todos os dias, mesclando com futebol, mesclando com esporte, aqui no Bairrista Futebol Clube. Tchau para vocês! Tchau, tchau!